Estamos aqui na Tomocenter. A Tomocenter é eu posso dizer vários atributos para a Tomocenter. Equipamentos modernos, é um ambiente acolhedor, um ar-condicionado, onde realmente respeita, né, é respeitado o paciente. Eu vou conversar com a doutora Aline Rosa Rubim, né, ela vai nos explicar aqui como que funciona a Tomocenter. A Tomocenter, o próprio nome já está dizendo, tomografia em 3D, né, doutora? Muito prazer no programa Live. Prazer, mais uma vez aqui no programa. Bom, a Tomocenter é a nossa clínica especializada em tomografia odontológica, né? Tomografia cone-beam. Então, o que é cone-beam? Cone-beam quer dizer que é feixe cônico, né? Então, tem diversos tipos de tomógrafos, né? Tomógrafo médico, que tem diversos tipos de cortes, né? A gente chama multi-slice, uni-slice. E aí, a tomografia cone-beam, ela é o tomógrafo especializado, o feixe é cônico. Então, o feixe de raio-x que atinge o paciente para fazer o exame, ele é cônico. Aquela parte que vai aqui, né? Nessa parte. Na verdade, ele sai aqui, né? O raio, ele sai aqui, atravessa, chega nesse anteparo aqui e ele é um feixe de raio que ele é cônico, né? Esse é um exame específico para odontologia. Isso, a vantagem é que tem menos raio no resto do corpo. Radiação, né? A radiação ela é menor para conseguir atingir a área dos dentes, dos ossos, né? A área da face. Ao contrário, por exemplo, de um tomógrafo que a gente chama de multi-slice, né? Que é um tomógrafo médico, por exemplo. Né, onde a radiação ela é bem mais alta, até por isso que ela também mostra, dependendo da janela que a gente diz que a gente utiliza, ela mostra até tecidos moles. Nesse caso aqui a gente trabalha basicamente com tecidos duros, osso e dente. Mas para o paciente não tem nem menor perigo, até porque ele vai fazer uma tomografia uma vez por ano, daqui de 3 em 3 anos, né? Quando for a necessidade, isso é raro. Exatamente, a radiação que é emitida ela é muito pequena, né? Ela é um pouquinho mais que uma radiografia panorâmica, e se for pensar, a radiografia panorâmica até se faz mais comumente do que uma tomografia. A tomografia essa é em 3D, né, doutor? Ela dá uma imagem, a tomografia ela tem essa característica, ela dá uma imagem em 3 dimensões, ela nos mostra a altura, espessura e largura da estrutura que a gente quer avaliar. Isso tudo a gente está falando para o cirurgião dentista, para a questão do implante dentário, né? Ele vai saber exatamente a medida exata que ele tem para botar o implante. Enfim, ele vai acertar no tratamento. Isso aí é uma grande vantagem para o paciente, né? Isso. A vantagem da tomografia com relação ao raio-x convencional, por exemplo, né, é que ela nos dá a imagem em tamanho real. Então, aquela medição que é feita, por exemplo, quando a gente faz a montagem do exame, ela é um tamanho real. Então, se eu estou dizendo que ali tem 10 milímetros de osso, quando o dentista for abrir, o cirurgião for abrir para fazer a incisão, para colocar o implante, para fazer uma extração, um enxerto, ele vai saber que ali tem realmente 10 milímetros. E essa medição é tu mesmo que faz, né? Na própria radiografia, manda para o cirurgião dentista já mastigado, né? Isso. Então, o paciente chega aqui, a gente tem um exemplo, tá? Que é um campo aberto, né? Ele não entra, não tem aquela coisa de túnel, nada. Não tem nenhum preparo, né, prévio. O paciente vai chegar aqui para fazer o exame, né? Vai retirar se tiver alguma prótese de metal, alguma coisa assim, né? Brincos, vai ter que retirar os brincos, tudo, para poder fazer então a aquisição da imagem, tá? Aqui a nossa manequim. Tu tá te sentindo apertada aí dentro? Não. Bem tranquila, confortável? Bem confortável. Isso. Ele gira em torno de 20 a 30 segundos em torno da cabeça do paciente, que fica imóvel, né? Então a gente utiliza um protetor de chumbo, um colete protetor de radiação. Realmente a radiação fica restrita à área que o cirurgião dentista quer ver, né? E gira o aparelho 20, 30 segundos, a imagem então vai para o computador, onde ela é trabalhada, então, por mim ou pelo Dr. Arthur, que é o meu colega, que também é radiologista. Então, a gente faz as medições, faz as marcações, faz as imagens em 3 dimensões, né? Isso tudo para mostrar para o dentista. Tu podias nos dar uma amostra, né, dessa, claro, até para o nosso telespectador lá no computador, como que é feita essa medição? Sim, claro. Podemos passar ali, sim. Bom, então aqui a gente tem a aquisição da mandíbula, né, de um paciente que quer fazer implantes. Então a gente consegue ver uma visão de cima para baixo, que a gente chama de axial, né? Então a gente consegue ver mexendo nesses parâmetros aqui, ó. Aqui a gente vê os dentes que ele tem, e nessa região onde é essa falha aqui é os dentes que faltam, né?
Ó, mas a gente consegue ver que tem osso, não tem dente, mas tem osso, ó. Aqui a gente vê os dentes, falha, continua o osso. Então eu desço aqui, pego esse medidor e passo por cima de toda a extensão de onde eu quero ver, de toda a mandíbula. Então, essa é a imagem que eu tenho, né? Então, eu reconstruo a mandíbula do paciente. Né? A gente consegue ver os dentes, consegue ver toda a mandíbula. É como se fosse um raio-x panorâmico essa primeira fase, né? Do exame. Né? Então, o dentista ele quer ver se aqui nessa região onde não tem dentes é possível fazer a colocação de implantes. Então, aí a gente vai para o que a tomografia realmente mostra, então, que são esses quadradinhos aqui, né? Que são os cortes sagitais. Então, seria fatiar essa mandíbula de 1 em 1 ou de 2 em 2 milímetros. Então, aqui é que eu vou fazer as medições em tamanho real para o cirurgião dentista, então, poder fazer a colocação ou não de implantes. Né? Aqui eu consigo ver que tem o forame, então eu vou lá, faço uma marcação, né? Aqui é a saída do nervo. Super importante para que o cirurgião, quando for fazer a colocação do implante, não chegue nessa região, né? Então, aqui eu vejo, ó, que tem a altura. Por que eu vim até aqui? Porque aqui tem o canal mandibular, tem o nervo. Então, eu vejo que eu tenho uma boa altura, tá? Porém, eu tenho uma pequena espessura, né? Que isso a radiografia não mostrava, né? Então, se eu for lá, ó, na panorâmica, eu consigo ver que até o nervo eu tenho altura. Mas espessura eu só consigo ver nesses cortes aqui. Tá? Então, é para isso que a tomografia é utilizada, para poder mostrar a espessura e a relação com essas estruturas aqui, ó, como o canal mandibular, que eu acabei de marcar. Do tempo que tinha o raio-x para hoje em dia, mudou muito, né, doutora? O raio-x ele é ótimo e tem a sua utilidade, inclusive a gente faz também aqui, realiza o raio-x panorâmico, o raio-x teleperfil, enfim, né, todos digitais, né, assim como o tomógrafo, nossos aparelhos de raio-x aqui também são digitais, mas a tomografia ela é bem específica porque ela dá essa imagem, além da terceira dimensão, né, ela também dá essa imagem em tamanho real. E a gente consegue, então, trabalhar essa imagem, fazer vários cortes, né? Para poder enxergar em várias dimensões, né, de várias vistas diferentes, aquilo que se precisa ver. Eu acho, assim, que o 3D, assim, para aquelas pessoas que não têm muito osso e que vão fazer o implante, eu acho fundamental essa parte. Com o raio-x, a pessoa, o cirurgião dentista não iria arriscar. Assim, ele tem exatamente a dimensão, ele pode botar o implante ou mais largo, ou mais estreito, ou, enfim. Sim, e ele consegue ver também a relação com as estruturas adjacentes, né? Então, o canal mandibular, o forame mentoniano, o seio maxilar, a relação com outra raiz, por exemplo, com outro dente que está ali, né, do ladinho. Então, isso tudo, a tomografia, a gente com esses cortes coronais, axiais, que a gente chama, a gente consegue, então, ver a relação daquela estrutura que a gente está procurando, seja uma raiz, seja um implante, né, o osso que a gente queira utilizar, com as estruturas que tem em volta. Estamos chegando quase à perfeição com a Tomocenter, né? A gente faz, né, o possível para tentar dar a melhor imagem, e facilitar a vida dos colegas, dos cirurgiões dentistas, porque a gente sabe que a expectativa do paciente é muito grande quando ele vai fazer um tratamento odontológico, porque além, né, daquela vontade de melhorar, ele também tem medo, ele tem receio, né, dentista dói, vai ser dolorido. Então, com isso tudo, com essa tecnologia da imagem, hoje as cirurgias elas estão muito menos invasivas e elas estão muito mais precisas, né? Então, além de facilitar a vida do cirurgião dentista, facilita também para os pacientes. É isso aí, é isso que a gente quer. Obrigado, doutora.
Te agradeço, é sempre um grande prazer, viu? Obrigada, estamos às ordens aqui então na Mostardeiro 157 e estamos à disposição dos colegas. Deixei aqui o site o tempo inteiro, o telefone também. Obrigadão.